Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Brisky e hoje teremos a segunda aula de uma série de 3 aulas sobre a confeitaria francesa. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu te indico procurá-la no seu e-mail e assistir para não ficar perdido. Não esqueça de verificar também nas caixas de spam e promoções. Hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso doce francês. Preparado? Vamos lá! A gente vai fazer a calda do nosso bolo. É um bolo de massa espumosa, tem um pouquinho de óleo que já traz umidade para o nosso preparo, para a nossa massa, porém ela ainda precisa um pouquinho de calda para ficar bem molhadinha, né, como normalmente as pessoas gostam. Essa vai ser uma calda de leite e de licor de laranja. Claro que se você não quiser utilizar o leite para fazer a calda, pode fazer uma calda normal de açúcar e água, 2 partes de água para 1 parte de açúcar, mistura tudo e ferve até 105 graus. Aqui a gente vai misturar o leite com o açúcar e no final colocar a bebida. Pode deixar a bebida de fora também se você quiser, tá? Panela. O leite e o açúcar primeiro. Misturar tudo. Até levantar uma fervura e a gente vai ferver aí por uns 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto. Ó, começou a ferver, vou baixar um pouco o fogo para não correr o risco de subir, né? E eu vou ferver um pouquinho por uns 30 segundos, 1 minutinho. E a gente pode desligar e adicionar o licor. Estou usando aqui o Cointreau, pode ser o Grand Marnier, pode ser a marula, pode ser o licor que você quiser. Desliguei, vou adicionar agora por último o licor. Agora é só misturar, deixar ele esfriar e a gente pode utilizar essa calda para molhar o nosso bolo. Vamos fazer a nossa mousse para rechear o bolo de chocolate. Existem diversas técnicas para a gente fazer mousse, não sei se você sabe, né? Mas pode ser a partir do próprio creme de leite fresco batido, pode ser só misturado, né, com a ganache, pode ser também a partir de um merengue e também do creme inglês ou até do creme de confeiteiro. Aqui a gente vai fazer do creme a partir do creme inglês. Existe também a mousse, que é muito utilizada na confeitaria francesa a partir da pâte à bombe, que é a mistura de ovos inteiros e calda de açúcar. Mas no nosso caso aqui, a gente vai fazer a partir do creme inglês, porque ela traz pra gente esse preparo, né? Traz pra gente uma mousse muito mais densa, né? Aerada, porém mais densa, muito saborosa e um resultado bem legal pra gente utilizar para rechear o nosso bolo. Então, como eu falei, a gente vai começar o creme inglês e a gente precisa de alguns cuidados para fazer esse creme, principalmente porque a gente tá mexendo aí com ovos, né, com as gemas, para que elas não se coagulem em excesso, se firmem demais e se transformem numa gemada. Então, a nossa mousse, né, de creme inglês, ela vai partir do creme inglês misturado com o foueté. Sempre precisa ter um agente aerador no nosso preparo para fazer uma mousse. Para caracterizar também o que é uma mousse, no geral, a gente precisa desses 3 preparos, né? Uma base, que é o creme inglês, ou a pâte à bombe, ou até uma ganache. Um agente aerador, que pode ser o creme foueté ou um merengue. E um saborizante, chocolate ou suco de fruta, o que você escolher para saborizar a sua mousse. E ela ainda pode ter um agente espessante, se você quiser um preparo ainda mais seguro, como é o caso aqui que a gente vai usar para rechear o bolo, a gente vai usar a gelatina incolor, tá? Então, eu tenho aqui água filtrada, gelatina incolor. Misturo os dois e deixo aqui no cantinho hidratando. Num copo desse de mixer, eu vou colocar o meu chocolate. Estou utilizando o chocolate 70%, lembrando que a porcentagem de cacau do chocolate sempre vai alterar a estrutura final do nosso preparo também. Quanto mais sólidos de cacau, mais manteiga de cacau, mais massa de cacau em si, mais densa também, né? Mais firme vai ser a nossa mousse. Então, eu tô usando aqui o chocolate 70%. Para essa receita, eu indico no mínimo 60% de cacau. Senão, também ele fica muito doce e fica uma mousse um pouquinho mais delicada, né? Não tão estruturada.
Fora que um chocolate com uma porcentagem de cacau maior vai trazer também uma potência de sabor maior. Então, vamos deixar esse aqui de ladinho um pouco. Vamos deixar também nosso creme de leite fresco, pode ser o de garrafinha, pode ser a mistura de nata e leite. Eu estou utilizando aqui a nata com o leite na proporção 70-30, né? 70 nata, 30 leite. Porque o leite vai ajudar a diluir um pouquinho essa nata. A nata tem um pouquinho de gordura a mais, vamos dizer assim. Ele é um creme de leite fresco, né? A gordura do leite é o creme de leite fresco, mas aqui no Brasil ela é chamada de nata quando ela tem no mínimo 45% de gordura. Então, acaba sendo um creme de leite fresco mais pesado. Aí a gente tá colocando aí essa proporção de leite para diluir um pouquinho a gordura do nosso preparo, deixar um pouquinho mais leve. Depois a gente vai bater e utilizar ele para aerar a nossa mousse. Mas pode ser também o creme de leite de garrafinha ou algum que você tenha acesso aí que bata chantilly. Para o creme inglês, eu estou utilizando aqui leite e também um pouquinho de nata, para dar mais cremosidade para o nosso preparo, tá? Vou colocar na panela. E eu vou aquecendo. A temperatura mais baixa primeiro. Aqui do lado eu tenho as gemas e o açúcar e a gente vai transformar esses dois ingredientes no liaison. Liaison nada mais é do que uma conexão, algo que liga, significa ligação, conexão em francês, liaison. E é um preparo, uma mistura normalmente de gemas e algum outro ingrediente, pode ser creme de leite fresco, pode ser amido, pode ser até o açúcar, enfim. É uma mistura que vai espessar os nossos cremes. No caso do creme inglês, a gente não tem amido de milho, então é só as gemas e o açúcar. Se fosse no caso do creme de confeiteiro, a gente vai ter ainda o amido de milho e vai misturar os dois, né, os três juntos. E aí a gente vai ter esse creme mais pálido, espesso, que é o liaison e vai engrossar qualquer preparo que a gente for fazer na confeitaria. Então, ó, gemas. Não tem necessidade de peneirar as gemas. Se elas forem frescas, elas não vão ter cheiro e nem sabor forte. E o açúcar. Toda vez que a gente coloca o açúcar em contato com as gemas, a gente tem que misturar na hora. O açúcar, ele é um ingrediente higroscópico. Significa o quê? Que ele adora água. Então, ele sempre vai puxar a água do ambiente ou do ingrediente que tiver misturado com ele. Mas aí, quando a gente tem as gemas, a gente tem um problema. Porque o açúcar, ele vai absorver essa água das gemas e elas vão secar e ficar com uns pedacinhos, né? Alguns pedacinhos pequenininhos de gema seca que não vai se dissolver aqui no nosso creme. Então, fica cheio de pedacinhos e não fica um creme liso. Por isso que toda vez que a gente mistura o açúcar, principalmente com as gemas, a gente mistura na hora. Quando a gente junta os dois, a gente mistura na hora. Tá? E agora a gente tá fazendo a técnica de blanchir, que é o quê? Aumentar a viscosidade do nosso preparo, adicionando um pouquinho de ar até, né? E deixando ele um pouquinho mais claro e mais volumoso. Essa é a técnica de blanchir, normalmente com ovos e açúcar. Significa branquear em francês. Ok? Misturou bem? Tá ok. Ó, agora que o meu creme de leite, né, a nata com o leite já estão quentes o suficiente, a gente não vai deixar fervendo aqui, a gente só vai aquecer um pouquinho, a gente vai utilizar a técnica de temperar. A gente tem as gemas e o açúcar aqui, essa mistura delicada, porque a gente tem os ovos. E a gente quer que ela se acostume com o calor do leite que a gente aqueceu, para que depois volte tudo para a panela, a gente consiga misturar e ela não se coagule em excesso, né? Não vire uma gemada. Então, por isso que a gente faz a técnica da temperagem na maioria dos cremes que a gente utiliza ovos. A gente coloca um pouquinho, ó, do leite quente. Aqui, os ovos já estão se acostumando com o calor, né? Já estão ficando mais morninhos. Coloca um pouquinho mais. Misturou tudo, a gente pode voltar
para a panela e continuar o nosso preparo com menos medo, vamos dizer assim, de que os ovos vão virar a gemada, que eles vão coagular em excesso, tá? Por isso que a gente faz essa técnica de temperagem. É diferente se a gente misturasse tudo aqui no início e começasse a mexer. Dá certo? Dá. Mas em alguns preparos eu já fiz também sem utilizar a técnica de temperar, e eu tive bem mais pedacinhos de ovos cozidos em excesso do que quando eu faço a técnica de temperagem. Por isso que é importante fazer ela, tá? As gemas, no geral, elas começam a coagular aí a 65 graus. Porém, aqui a gente tá diluindo ela, né, com o leite, o próprio açúcar, ele aguenta temperaturas mais altas. Então, a gente consegue levar até 80, 85 graus, 82, né, entre 82 e 85 graus, que é a temperatura ideal do nosso creme inglês, para que ele esteja totalmente coagulado, totalmente firme, porém não em excesso. E aí a gente tem um creme inglês sedoso, né, e um pouquinho mais espesso. Então agora, sempre em fogo baixo, quando a gente está trabalhando com ovos, com gemas, a gente sempre vai trabalhar com fogo baixo, tá? Para não correr o risco de ele coagular em excesso. E sempre mexendo. Eu estou utilizando uma espátula aqui que ela já tem um termômetro acoplado. Não precisa, você pode usar uma espátula normal e um termômetro de infravermelho ou até um termômetro de espeto, né? Não tem problema. Mas sempre mexendo, ó. As laterais. Aí vem pro meio, pras laterais. E sempre em fogo baixo. De preferência feito numa panela de fundo mais grosso. Se é uma panela de fundo muito fino, aquece muito, né, o fundo da panela. E corre o risco também de ter uma temperatura muito alta e a gente acabar com algo talhado, separado, né? Quando a gente fala do talhado, é porque separou. Separou a água, na verdade, foi expulsa, em vez de as gemas engrossarem e segurarem a água, ela acaba se firmando tanto que ela expulsa a água. E aí fica tudo cheio, né, de pedacinhos de ovo boiando na água. É isso que é o talhado aqui no caso de fazer cremes à base de ovos. Então, só cuidar com a temperatura, com a panela e mexer sempre, que não tem problema nenhum. A gente vai chegar aqui até 85 graus, pode ser entre 82 e 85, pode ser que chegue em 82, já tá espesso, né? Então, mas normalmente eu deixo até 85 graus. A quantidade de creme inglês na panela também vai fazer diferença na temperatura de coagulação. Normalmente com menos creme a gente consegue numa temperatura um pouquinho mais baixa já chegar no ponto. E aí, Patrícia, aí coagulou em excesso, né? Talhou o meu creme, o que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer, né? Ele não vai, coagulou em excesso, ele não vai. Se ele coagulou o creme todo, né? Talhou o creme todo, não tem muito o que fazer, vai ter que jogar fora e começar de novo. Se foi um pedacinho ou outro, você pode, né? Depois a gente vai usar o mixer, pode passar na peneira, né? Não vai ter problema nenhum. Mas se é o creme todinho, aí ele perdeu aí o poder de espessamento e vai comprometer a estrutura da nossa mousse, tá? Já tá em 79 e eu percebo que ele já tá ficando bem mais espesso, ó. Então eu vou mexer um pouquinho mais rápido. Cuidar, ó, as laterais. 82. E ele já tá praticamente no ponto. Tirar um pouquinho do fogo. 84. 85. E ele já tá cremoso. Posso ver também na técnica do ponto na P. Também é uma técnica francesa, né? Quando a gente ergue assim, ó, a colher e passa o dedo. E o creme, ele não escorre. Ele fica ali firme, tá? Então, quer dizer que ele já tá espesso o suficiente. Agora, aqui com o fogo desligado, a gente vai adicionar a gelatina hidratada. Pra ela já derreter no calor do próprio creme. E agora a gente vai colocar o creme no nosso copo do mixer com o chocolate, ó, quente, porque ele já vai ajudando a derreter nosso chocolate. Coloquei aqui o creme inglês com o chocolate, tá? Mas eu esqueci
de um ponto muito importante quando a gente tá fazendo o creme inglês ou qualquer creme à base de ovos. É sempre legal passar na peneira antes de colocar em contato com o chocolate. Apesar de a gente utilizar o mixer, né, pra emulsionar bem, pode ficar uns pedacinhos de ovos que acabaram coagulando em excesso, então a peneira sempre vai segurar, tá? Então, um passo importante aí pra você fazer o creme inglês ou outro creme sempre quente, né? Passar ele quente na peneira e aí colocar pra gelar se ele já estiver pronto, ou no caso aqui, bater, tá? E aí, a gente vai utilizar agora um mixer. O mixer de mão, esse com as lâminas, né? De preferência um que seja mais aberto nas laterais, para não incorporar tanto ar. Ele é muito utilizado para emulsionar e aperfeiçoar, né? Fazer a técnica de aperfeiçoar a emulsão. Emulsão é a junção da água com a gordura. Normalmente eles não se misturam, são immiscíveis, né? Por natureza. E aí a gente tem preparos normalmente talhados, quando a gente não tem uma emulsão feita corretamente, preparos separados. Principalmente quando a gente tá falando de chocolate, onde a gente tem a manteiga de cacau, né? Tem água aqui do nosso creme inglês. A gente quer com que essas moléculas de água e gordura do preparo, elas se juntem o máximo possível. Elas não vão se ligar, mas elas vão ficar bem juntinhas. E o mixer, com as suas lâminas, ela corta bem pequenininhas moléculas de água e gordura, fazendo com que essas duas moléculas se juntem. Por isso que a gente utiliza um mixer para fazer ganache, ou nesse caso aqui é basicamente uma ganache, né? Ou qualquer outro preparo que a gente está utilizando, principalmente chocolate ou uma boa quantidade de gordura e água. Toda vez que a gente tem um preparo bem emulsionado, onde a gente utiliza a técnica de aperfeiçoar a emulsão, que dificilmente na mão a gente consegue, e sim com o mixer, a gente tem um preparo com uma shelf life maior, ou seja, que dura mais tempo, porque a gente não tem tanta água solta, a água fica ali ligada aos outros ingredientes. A gente tem um produto mais cremoso, mais brilhante, mais untuoso na boca e também ao olhar, né, no visual. E também a gente tem menos sensação de gordura na boca quando a gente tá experimentando, né, quando a gente tá comendo este preparo, tá? Então só tem vantagens pra gente utilizar a técnica de aperfeiçoar a emulsão. Como que a gente faz? Entra com o mixer de lado, chega até o fundo, tá? Dá umas batidinhas pra sair o ar e aí a gente liga, deixando ele parado. E aí a gente pode subir ele, ó, de lado também, sem ficar subindo e descendo, senão a gente adiciona muito ar, tá? Aqui não é um problema tanto de adicionar ar, porque depois a gente vai incorporar o ar com o creme fouettê, né? Não é um problema, mas às vezes a gente quer uma ganache mais lisa e aí o ar não é tão bem-vindo. E aí eu vou girando, vou deixando o mixer parado, ó, de lado. Ergui ele um pouquinho, claro, né? Mas não totalmente fora do creme. E eu vou girando o copo. Ó, e a gente tem um preparo super brilhante, super sedoso. Todas essas vantagens que eu falei de aperfeiçoar a emulsão, a gente consegue com o mixer, tá? Agora a gente vai continuar o nosso preparo, fazendo o fouettê e misturando os dois. Para a segunda parte da nossa mousse, a gente vai então bater o creme fouettê. Como eu falei, eu tenho aqui o leite e nata. Mas pode ser o creme de leite de garrafinha também. O creme fouettê nada mais é do que um creme de leite fresco batido em picos, tá? A gente não vai bater num pico tão alto, aqui tão forte, na verdade, né? Tão firme, podemos dizer, pra gente também não ter uma mousse muito pesada e também que corra o risco, às vezes, de bater em excesso e ficar granuloso, porque tá quase virando manteiga, tá? Deixa eu misturar os dois. Então tem que estar gelado. Toda vez que a gente bate chantilly, que a gente bate creme de leite fresco, o preparo tem que estar gelado. Se estiver muito quente no seu ambiente, no seu local, então você coloca o bowl também na geladeira, bowl que você vai bater, porque ajuda bastante na incorporação do ar e para ter um resultado bem legal de creme fouettê.
A gente precisa de, né, que ele esteja gelado, que a temperatura no ambiente não esteja tão quente assim, porque a gente tá trabalhando com gordura. A gordura, se ela está quente, ela acaba derretendo, não tem muito o que fazer, então ela não vai incorporar aquele ar, né, que a gente tá adicionando e firmar. Ela vai estar derretendo no lugar disso. Então, por isso que a gente precisa de um ambiente mais fresco, ou se não tiver um ambiente tão fresco, pelo menos que o bowl esteja bem gelado e que o creme de leite fresco esteja pelo menos aí por 12 horas na geladeira. Eu vou usar esse acessório que vem junto com o mixer, né, que é o fouet, mas pode bater na batedeira também, ou na mão se você quiser. Mas na mão eu não indico porque acaba aquecendo muito, a gente demora mais, então na batedeira ou com esse utensílio. Vamos bater aí até que chegar a um pico médio, tá? Nem tão molinho e nem tão firme. Eu vou mostrar qual que é o ponto. Ó, esse é um ponto mole que a gente tem. Vou ter um pouquinho mais firme do que isso. Que ainda escorre, ó, do batedor. Ó, o ponto médio é até aqui que eu quero chegar. Ele já tá mais firme, forma um biquinho que fica assim de ladinho, mas ainda não tá tão firme, ó, ainda tá molinho. Então já temos os dois preparos prontos e a gente vai misturar. E agora na parte de mistura, a gente tem que cuidar principalmente com a temperatura da nossa ganache aqui que a gente acabou de fazer. Ela não pode nem estar tão quente e nem estar tão fria. A faixa interessante pra gente quando a gente mistura com manteiga, quando a gente mistura com gordura, como é o creme de leite fresco também, é entre 30 e 40 graus. Melhor ainda entre 35 e 40 graus, que o preparo aqui, né, a ganache esteja entre 35 e 40 graus. Mais quente do que 40 graus, ela vai derreter o nosso creme de leite fresco. Mais frio do que 30 graus, aí o chocolate ele vai começar a ficar muito duro, e quando a gente colocar algo gelado em contato, ele vai se firmar na hora, né, vai cristalizar na hora o chocolate, e aí a gente vai ficar cheio de pedacinhos de chocolate que não vão se misturar, tá? Então, entre 35 e 40 graus é uma faixa legal aqui pra gente misturar os dois preparos. Eu vou colocar o chocolate nesse bowl, vai ser mais fácil de misturar. A gente vai fazer novamente a técnica de igualar texturas. Normalmente na confeitaria a gente vai fazer essa técnica várias vezes em qualquer preparo que a gente estiver fazendo, né? E ó, coloco uma parte do creme de leite primeiro, porque aqui eu tenho um preparo mais pesado e aqui um mais leve. Então, pra deixar esse preparo aqui um pouquinho mais leve, pra ele se incorporar melhor, né? E misturar melhor. Ó, de baixo pra cima, do meio para as laterais, virando o bowl. Observa como faz a minha mão, né? Misturou a primeira parte, vamos para a segunda. É a última parte. Misturou, tá pronto. A mousse é um preparo que a gente precisa fazer e utilizar já. Colocar se vai, ela não precisa ser só para recheio, né? Aqui a gente tá utilizando ela para recheio. Se você quer servir ela em copinhos ou numa taça, você já coloca e põe para gelar, né? Coloca já agora, que ela tá líquida, e põe para gelar até ela firmar. Aí pelo menos umas 4 horas em geladeira. Mas como a gente vai utilizar para montar o nosso bolo, a gente precisa também agora utilizar imediatamente. Não podemos deixar parado, né, gelar, e depois voltar para montar, porque ela vai perdendo a aeração conforme a gente vai misturando. Tem gelatina aqui, tem o creme de leite fresco, eles vão se firmando, e aí a gente, né, vai perder essa estrutura cremosa se a gente deixar ela parada e utilizar depois. Então, é agora, imediatamente, no momento que a gente fez, a gente vai deixar tudo já pronto, né, a massa pronta, a calda pronta, para montar o nosso bolo.
Que incrível, né? Falta muito pouco para esse doce ser finalizado e você poder testar aí na sua cozinha. Eu tenho certeza que será a melhor versão que irá experimentar na vida. Em breve você receberá no seu e-mail a terceira e última aula dessa série. Um abraço e até lá!